Então vamos lá. A gente já vai iniciar os cortes simples de cobertura, tá bom? Antes disso, vocês têm que entender como é que funcionam aquelas questões de quantidades de água nas coberturas, tá? Eu vou estar mostrando alguns exemplos para vocês para tipos diferentes de telhado com quantidades diferentes de água, para que vocês consigam enxergar bonitinho as possibilidades de telhado que vocês podem ter, tá? Lembrando, quem define a quantidade de águas que vai existir numa cobertura, num telhado, é o arquiteto, tá? Então, vamos lá. Pessoal, esse aqui é o telhado mais simples que existe, tá? É um telhado de uma água só. Olhando só para essa planta do telhado, você consegue me dizer onde é que fica o ponto mais alto desse telhado? Vamos lá, 5 segundos. Onde é que fica o ponto mais alto desse telhado? 5, 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, essa seta aqui indica o sentido em que a água escorre, né? Então, ela escorre daqui para cá. Então, obviamente, o ponto mais alto do telhado tem que ser aqui em cima, né? Perfeito? Vamos para o próximo. Telhado de duas águas. Então, eu tenho duas setas, tá? Repare que ele tem o mesmo formato que o telhado anterior, só mudou a quantidade de águas. Tenho duas setas, uma nesse sentido e outra nesse sentido. Identifique para mim o ponto mais alto desse telhado. 5, 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, dá para ver que a água está escorrendo de um mesmo ponto, né? Daqui do meio. Daqui ela escorre para cá e daqui ela escorre para cá. Ou seja, o ponto mais alto desse telhado é aqui no meio. O ponto que nós chamamos de cumeeira, ok? Poderia ser o contrário, pessoal? Poderia. Se essas setas tivessem com o sentido invertido, o telhado ia ser completamente diferente, porque repare, agora a água está escorrendo daqui para cá e daqui para cá. Se eu olhasse de lado esse telhado, ele ia estar parecendo um V. Consegue reparar? Ele ia ter esse formato aqui. Se eu estivesse olhando esse telhado de lado, ele teria esse formato aqui em azul. Consegue reparar? A água ia estar sendo mandada pro meio, daqui para cá e daqui para cá. Agora, com as setas no sentido original, consegue imaginar qual formato esse telhado teria se a gente estivesse olhando aqui do lado? Muito fácil, né? Ele teria este formato aqui. Então repare, o sentido das setas, que é o sentido para onde vão as águas deste telhado, são fundamentais para que a gente identifique os pontos mais altos desse telhado e para que a gente saiba qual é a função desse telhado no nosso projeto. Perfeito? Agora vamos para o próximo. Então, esse aqui é o mesmo telhado, tem as mesmas dimensões, só que tem quantidades de águas diferentes também. Ele tem três águas nesse caso. Vocês lembram qual é o nome dessa peça aqui? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, isso aqui é o espigão, né?
tá bom? Outro espigão e aqui fácil, né, a cumeeira. O ponto mais alto do nosso telhado, em que nós temos a junção de duas águas, tá? Separado por um elemento horizontal. Perfeito? Pessoal, vamos para um telhado de 4 águas agora. Vocês percebem que vai ficando mais complexo o desenho conforme nós vamos adicionando águas no nosso telhado. Perfeito? 6 águas. 8 águas. Nesse telhado aqui, qual é o ponto mais alto? Vocês têm 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, o ponto mais alto desta cobertura aqui é esta cumeeira. Só que repare, essa outra cumeeira aqui está se encontrando com essa, não é? Então elas têm, obviamente, a mesma altura. Se elas se cruzam, elas têm a mesma altura. Ou seja, são essas duas linhas o ponto fazem parte, né, do ponto mais alto da nossa cobertura. Ok? Agora, e se essa cobertura não chegasse a cruzar com a nossa cumeeira? Então nós íamos ter um telhado diferente. Por quê? Primeiro, esta parte da cobertura deixaria de ser duas águas, né, porque ela não estaria separada e passaria a ser uma mesma água, uma água só. Consegue identificar? Isso aqui passou a ser uma única superfície. Então deixou de ser um telhado de 8 águas e passou a ser um telhado de 7 águas. Esta cumeeira aqui, ela não cruza mais com essa. Ou seja, eu sei que ela está numa altura menor do que essa nossa outra cumeeira aqui. Percebe? Então, apenas mudando a posição das linhas da nossa cobertura, eu altero completamente o significado dela, o formato dela e a proposta dela. Voltando para o telhado de 6 águas. O ponto mais alto desse nosso telhado é o quê? Esta cumeeira aqui, que continua até aqui. Percebe? Esse nosso telhado tem a mesma altura do começo até o fim, olha. Só que tem um detalhe. Nós temos que nos atentar também para as linhas que estão na diagonal. Por exemplo, eu poderia eliminar este espigão do meu desenho? Não, eu não poderia eliminar esse meu espigão, porque aqui eu tenho uma mudança de sentido na minha cobertura. Então eu nunca posso esquecer de representá-lo. Perfeito? Pessoal, essa foi a nossa aula com exemplos de águas, tá bom? Espero que ela tenha sido útil para vocês pegarem esses conceitos. São conceitos simples, tá bom? Mas que causam algum tipo de confusão. Vamos para o nosso primeiro corte agora. Até a próxima aula.